Muito bem, dados esses recados, vamos para a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Abra sua Bíblia e deixe aberto aí que a gente vai ler vários textos do livro de Jó. Deixa aberto aí e olha para mim aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos nós temos imagens a respeito das pessoas. Algumas nós colocamos assim, rótulos, né? Isso não é bom. Mas sempre que a gente pensa em alguém, a gente tem uma imagem mental a respeito daquela pessoa. Deixa eu fazer algumas perguntas, você não precisa me responder, você só pensa, tá bom? Quando você pensa, por exemplo, no seu pai, qual é a imagem mental que vem? Como você definiria seu pai a partir da primeira imagem que vem à sua cabeça? Certamente veio alguma coisa, veio honestidade, veio severidade, veio sei lá o quê. Quando você pensa na sua mãe, o que vem à sua mente? Qual é o conceito que vem à sua mente, ou os conceitos que vêm à sua mente? Quando você pensa na sua namorada, no seu esposo, na sua esposa, quando você pensa na sua sogra, não fala, tá certo? Não fala que pode dar confusão em casa esse negócio aí. Mas quando você pensa na sua sogra, o que vem à sua mente? Né? Amor, carinho, paz, longanimidade, perdão, essas coisas. Mas sempre que a gente pensa em alguém, nós temos uma imagem mental daquela pessoa. Então agora eu vou te perguntar, eu gostaria que você respondesse. Quando você pensa em Jó, o personagem bíblico, o que vem à sua cabeça? Que palavra? Me diga uma palavra aí, alguém pode falar? Paciência. Fé. Alguém falou, não escutei. Justiça, alguém falou? Temente a Deus. Íntegro. Muito bem. Resiliência. Todas essas palavras se relacionam com Jó, sim ou não? Sim. Jó é um personagem que eu gosto demais, demais mesmo. Eu passei vários meses da minha vida estudando o livro de Jó, dia a dia, um pedaço cada dia. Depois eu escrevi um livro sobre o livro de Jó, porque eu gosto demais desse personagem. E depois que eu passei tanto tempo estudando o livro de Jó, quando eu penso nesse personagem agora, todas essas coisas são verdadeiras, são reais. Mas a primeira palavra que vem à minha mente quando eu penso em Jó é amor. Amor. Porque Jó, ele foi alguém que amou a Deus até as últimas consequências. E eu já vou falar para vocês aqui qual é o meu objetivo com essa nossa conversa aqui, com esse meu sermão. Eu gostaria que no final desse meu sermão, você como eu, pensasse a primeira coisa sobre Jó, que foi alguém que amou muito a Deus, amou independente das coisas que aconteceram com ele, porque foi isso que aconteceu na vida de Jó. Aconteceram coisas boas e Jó amava a Deus. Aconteceram coisas ruins e Jó continuou amando a Deus do mesmo jeito. Para mim, a melhor definição para Jó é aquele que amou até as últimas consequências, ou amou até o fim. Agora vamos aqui para o texto bíblico, porque eu queria pensar algumas coisas do livro de Jó com vocês. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 6. Capítulo 1, a partir do versículo 6. A Bíblia diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Algumas versões dizem: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí, Satanás continua aqui o diálogo com Deus, no versículo 9, ele diz: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ou, em algumas versões mais tradicionais, diz: será que Jó teme a Deus debalde? Alguém tem essa versão aí? A palavra debalde na Bíblia aí? Debalde. A gente vai descobrir o que isso significa. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele
da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha aqui para mim. Veja essa cena, tente imaginar a cena. É interessante a gente ler o texto bíblico e deixar a nossa imaginação correr para a gente poder tentar vivenciar o mais próximo possível o texto bíblico. A Bíblia diz que Deus foi fazer uma reunião no céu e vieram os representantes de todos os mundos que Deus criou. Essa é uma referência bíblica a Deus ter criado outros mundos, tem outros locais habitados. A gente não sabe exatamente como é, porque a Bíblia não descreve, mas o texto bíblico deixa entender que Deus tem outros mundos por aí criados e a gente não sabe onde. Mas está aí. Vieram os representantes desses mundos para essa reunião. E a Bíblia diz assim, e também veio Satanás. É interessante esse texto bíblico, porque Satanás não foi convidado para aquela reunião. A ideia do texto bíblico, especialmente na língua original, é assim, olha, Deus convidou todos os representantes dos mundos, e veio um intruso, um penetra, que era Satanás. É assim, Deus fez a reunião com todo mundo e também veio Satanás. Ou seja, ele não era convidado, porque ele não era representante de coisa nenhuma. Mas aí, ele está na reunião e Deus puxa o assunto com ele. Pergunta assim, Satanás, de onde você vem? Deus sabia, mas Deus tinha um propósito com aquele diálogo. Por que aquele ser, agora já não pertencente às cortes celestiais, estava ali? E aí Satanás dá uma resposta bem interessante. Ele diz assim, eu venho de perambular pela terra e andar por ela. Essa expressão nos diz muita coisa, porque os reis naquela época, quando eles queriam mostrar que dominaram um território, eles faziam exatamente isso, eles saíam andando pelo território, ou perambulando pelo território. Um rei dessa época em que o texto foi escrito, quando um rei dominava o território, o símbolo do seu domínio era andar pela terra que ele conquistou. Então ele saía andando e as pessoas viam ele andando e ele perambulava pela terra. Ele estava dizendo, isso aqui agora é meu. Então olha o que Satanás está dizendo para Deus. De onde você vem, Satanás? Eu venho do lugar que me pertence. E Satanás tinha plena convicção de que a terra era dele, toda dele. Eu perambulei pela terra, andei por ela. Aquele território, ele estava dizendo, um dia foi teu, Deus. Eu sei que você criou, eu sei que você colocou os seres humanos, eu vi quando você fez tudo isso. Eu vi. Mas aquele território que um dia era teu, agora não é mais. É meu. Eu andei por aquela terra e perambulo por aquela terra. Aquele território é meu. E Deus deve ter dado uma risadinha assim de canto de boca. E disse assim, calminha aí, filhinho, calminha aí. Você observou o meu servo Jó. Irmãos, eu fico imaginando que nessa hora, Satanás deve ter trincado os dentes assim de raiva. Porque quando Deus disse assim, você conheceu o meu servo Jó, Satanás percebeu tudo que Deus estava falando. Deus estava dizendo assim, ei, calma aí, filho. A terra a maior parte da terra, dos habitantes da terra, pode até ser sua, a maior parte pode ser sua. Mas tem pelo menos uma família que não é sua. Você observou o meu servo Jó. E aí, queridos, nesse momento, Deus faz um elogio a Jó. Ele diz assim, aquele homem é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E a gente poderia passar muito tempo só nesse elogio de Deus, que a primeira coisa, Deus faz um elogio a um ser humano que ele conhece muito bem. Veja, se eu chego para você e faço um elogio a você, você pode estar pensando assim, nossa, ele faz esse elogio porque ele não me conhece. E a gente faz isso às vezes, né? Nossa, que pai maravilhoso. E a esposa pensa assim, sabe de nada, inocente. Né? Que marido maravilhoso, que esposa maravilhosa. E o marido diz assim, não conhece, não sabe de nada. Mas Deus, queridos, Deus não.
Quando Deus fala a respeito de nós, tem alguma coisa de nós que Ele não saiba? Não tem. Deus não conhece apenas o que nós fazemos. Deus conhece quem nós somos, Deus conhece o que nós gostaríamos de fazer, e Deus sabe o que nós faríamos se tivéssemos oportunidade. Deus conhece tudo, o que está por fora e o que está por dentro. E quando Deus faz um elogio desses, Ele sabe exatamente o que está dizendo. E às vezes eu fico pensando assim, o que Deus falaria a meu respeito numa reunião no céu? E isso me dá um tremor. Eu espero que nunca tenha uma reunião cuja pauta seja eu lá no céu. Porque o que Deus falaria a meu respeito? E você já pensou nisso? Eu não estou falando do que Deus falaria a seu respeito aqui, nesse lugar. Porque, queridos, olhando daqui, todos vocês têm cara de crente, acredita? Olha aí para o seu lado, vê se a pessoa do lado não tem uma cara de crente. Olha, a pessoa do seu lado aí tem uma cara de uma pessoa, meu Deus, dá para viver com essa pessoa para sempre. Só que eu não estou falando o que Deus falaria a seu respeito aqui. Porque aqui, a gente abraça, beija, é cortês, a gente trata bem os filhos, a gente pega na mão da esposa. Eu estou falando o que Deus falaria de você quando ninguém vê você. Você já pensou nisso? O que Deus falaria a seu respeito, mesmo sabendo e mesmo estando conosco, quando ninguém está conosco? Deus olhou para Jó e disse assim: homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E agora perceba nas características que Deus fala. São 4 características. E as 2 primeiras, íntegro e reto, são características mais internas. Temente a Deus e se desvia do mal são características mais externas. E eu amo essa sequência que Deus colocou aqui nos elogios a Jó. Porque Deus está dizendo assim, a vida de Jó, essa integridade de Jó, ou esse elogio que eu faço a Jó, começa dentro e se revela fora. Você consegue perceber isso? Jó, ele era por fora o que era dentro. E esse é um dos significados para integridade. É alguém que é inteiro, é alguém que por dentro é a mesma coisa que é por fora. Não tem máscaras, não usa máscaras, não faz cena, não parece cristão, é cristão. E Deus está dizendo, esse homem, Jó, é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E queridos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se Satanás tivesse uma palavra para contradizer o que Deus disse, ele falaria sim ou não? Claro! Irmãos, imagine, todos os representantes do universo ali. Olha o prazer que Satanás teria em dizer assim, calma aí. Não, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Olha o que ele faz, olha o que ele pensa, olha o que ele diz, olha como ele trata a esposa, olha como ele trata os filhos, olha a vida espiritual dele. Se Satanás tivesse qualquer coisa para falar, por menor que fosse, ele teria jogado na cara de Deus naquele momento. Mas a verdade, queridos, é que Satanás não tinha como contradizer o elogio que Deus fez a Jó. Não tinha. E Jó não era um anjo. Jó era um homem igualzinho a você, com a mesma propensão para o mal. Mas recebeu esse elogio de Deus. E Satanás, logicamente, não ficou feliz. E Satanás atacou a única coisa que ele poderia atacar. Ele não tinha como atacar o argumento de Deus. Então, Satanás ataca a única coisa que lhe restou. Sabe qual era? As intenções de Jó. Porque as intenções não são coisas palpáveis. As intenções não são coisas perceptíveis a olho nu. E Satanás faz de novo o que ele fez lá no início da sua história de pecado. Lembra? Ele joga uma dúvida para o universo. Será que Deus é justo? E agora ele joga no universo de novo uma dúvida a respeito de Deus. Deus está fazendo esse elogio a Jó. Mas será que as intenções pelas quais Jó é tudo isso são puras? E Satanás disse assim, olha, mas também o Senhor protege ele, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele.
O Senhor protege a ele, a sua família e aos seus bens. Você percebeu a sequência que Satanás fala? E é interessante que na hora de atacar a Jó, ele ataca na sequência inversa. Ele ataca primeiro os bens, depois a família e depois Jó. Mas aqui ele diz, olha, você protege ele de tudo. Quem não seria fiel a ti desse jeito? O que Satanás estava dizendo é o seguinte, Jó não é fiel a ti, ele não é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, por amor, é por interesse. E quando Satanás fala isso, ele coloca em xeque a Jó e a Deus. Porque Deus, que sabe de tudo, estaria, nesse caso, expondo um exemplo falso. Você já percebeu isso? Se Satanás tivesse certo e as intenções de Jó fossem interesseiras, Deus estaria expondo um exemplo falso. E Deus seria mentiroso. E se Jó fosse só um interesseiro, ele também não seria espiritual coisa nenhuma. Agora perceba a cena que foi colocada ali. Porque na cabeça dos anjos que não são oniscientes, a questão ficou, e agora? Quem tem razão? Deus ou Satanás? E vocês perceberam como essa cena é muito parecida com a cena inicial, quando 1/3 dos anjos caiu? Uma dúvida a respeito do caráter de Deus. 1/3 dos anjos caíram do céu. E agora Satanás coloca de novo outra dúvida. E o livro de Jó, queridos, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ele é um exemplo do grande conflito. E aí ficou aquela dúvida. E deixa eu perguntar para vocês. Se Deus, que é onisciente, sabia exatamente quem era Jó, se Deus tivesse dito assim, você não tem razão, não. Jó, ele é íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, sem interesse. Se Deus tivesse dito isso, o problema estaria resolvido, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque seria a palavra de Deus contra a palavra de Satanás. Lembre-se, os anjos não eram oniscientes. E Deus tinha interesse naquele assunto. Então, se Deus simplesmente dissesse assim, não, Jó, ele me teme sem interesse, essa afirmação de Deus não seria suficiente para resolver o problema. Irmãos, só tinha um jeito daquela questão ser resolvida. Era a vida de Jó. Só tinha uma resposta para o questionamento de Satanás. Era a vida de Jó. Nenhuma outra resposta seria suficiente. Apenas a vida de Jó seria a resposta para o que Satanás colocou como questão. E eu fico pensando na responsabilidade que Jó tinha sobre os seus ombros e ele nem sabia. Porque eu queria lembrar isso para vocês. Enquanto tudo isso está acontecendo, Jó está na sua vida lá, normal, corriqueira. Estão falando dele no céu e ele não sabe. E agora o universo inteiro volta os olhos para um homem. Para uma família. Porque Deus diz assim, Deus na sua sabedoria sabia que só a vida de Jó poderia responder aquela questão. Então ele diz, vá lá, pode tocar. Mas preserva a sua vida. A gente não sabe quanto tempo passou. Mas a verdade é que Satanás fez uma afirmação. Ele diz o seguinte, mas estende a tua mão, no verso 11, e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar. Você está com a sua Bíblia aberta aí? No verso 11, Satanás diz assim, se você tocar na vida de Jó, esse que é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, ele vai se transformar em alguém que te amaldiçoa. Irmãos, guardem essa informação. Satanás disse na frente de todo o universo, se você tocar nos bens dele, na família dele, nele, em vez de ser íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, ele vai te amaldiçoar. Ok? O que Jó faria na versão de Satanás? Ele ia fazer o que com Deus? Amaldiçoar. Ok? Deus diz assim, vá lá, pode tocar. E aí, Satanás preparou tudo. E a Bíblia diz aí, a partir do versículo 12, que em um dia só, Jó perdeu tudo o que ele tinha, toda a sua empresa e os seus filhos. O relato bíblico é mais ou menos assim, olha. No versículo 14, chegou um mensageiro e disse, os bois estavam arando, os jumentos pastando, vieram os sabeus e levaram. No versículo 16, chegou outro
E a Bíblia é muito clara, ela diz assim: esse nem tinha terminado de falar ainda, chegou o outro. Olha, agora o fogo desceu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados, só sobrou eu. Esse nem tinha terminado ainda, chegou o terceiro, no versículo 17. Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. É um atrás do outro, irmão, assim, olha, dá licença aí, para de falar que eu vou falar outra notícia ruim. Mas o pior ainda não tinha acontecido. No versículo 18, diz: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa, que desabou e eles morreram. Irmãos, às vezes a gente passa por esse texto bíblico assim muito rápido. E a gente não para dimensionar o que um homem como Jó e a esposa dele passaram em questão de minutos. Porque a Bíblia diz assim, olha, chegou um, Jó, os bois foram roubados, chegou o outro imediatamente, os camelos e as riquezas, e os teus 10 filhos morreram. Em questão de, no máximo, 5, 10 minutos, todas essas notícias foram dadas para Jó. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Conhecendo Jó como nós conhecemos, perder dinheiro, perder bens, para ele deve ter sido um fator de chateação. Mas para Jó, o mais importante não era o dinheiro. Não eram os seus bens, a sua empresa. Agora fala aqui comigo. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só. Já parou para pensar nesse momento? Irmãos, eu sou pai, eu tenho um filho, o Daniel. E quando eu penso na possibilidade de perder o Daniel, de sepultar o meu filho, isso já me dá um nó na garganta. Eu não sei se tem alguém aqui, não precisa levantar a mão, só pensa. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve essa triste, trágica oportunidade de sepultar um filho, mas se teve, sabe como é duro isso. Agora imagine, irmãos, que naquele dia Jó não sepultou um filho. Jó sepultou 10. Naquele dia, na casa de Jó, tinha um velório, 10 caixões dos seus 10 filhos. E aí, irmãos, às vezes eu vejo gente criticando a esposa de Jó, porque ela disse assim, essa mulher falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então, sério, você tem coragem de criticar uma mãe que perdeu 10 filhos, porque ela falou seja lá o quê? Irmãos, aquela mulher, na minha opinião, ela foi muito controlada. Porque eu não sei o que eu faria se eu perdesse o meu filho. Mas aquela mulher sepultou os 10 filhos que ela teve, os 10. Portanto, eu não acho que ela é uma ímpia, pelo contrário, aquela mulher devia ser muito cristã, muito apegada a Deus, porque ela ficou viva depois de uma notícia dessa. Você acha que Jó estava triste, sim ou não? Triste é pouco, irmãos. Jó devia estar completamente arrasado. E aí o versículo 20, leia comigo, diz o seguinte: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. E para só um pouquinho, olha para cá. Há pecado em se entristecer com o mal que acontece conosco, sim ou não? Irmãos, nós não somos robôs. Veja, eu já fui a muitos velórios, e eu já vi muito a frase, não chora. Como não chora? Como não se entristecer quando o mal chega para a gente? Não tem ferro aqui não, tem carne. Chora, irmão, chora, lamenta, reclama com Deus, foi o que ele fez. Mas a única coisa que ele não fez foi se afastar de Deus. Ele chorou, reclamou, lamentou, abraçado com Deus. Então diz assim, então prostrou-se com o rosto em terra e fez o quê? Amaldiçoou? Irmãos,
Satanás estava esperando que a profecia dele se cumprisse. Mexeu em tudo, ele vai amaldiçoar. Espera aí, e o universo estava olhando para Jó, mas Jó não sabia de nada. E a Bíblia diz que depois de perder tudo e enterrar 10 filhos no mesmo dia, Jó se ajoelhou e adorou. E sabe por que Jó não louvou a Deus? Porque não existia motivo para louvar. A gente louva a Deus por coisas que Deus faz para nós. E naquele momento, na cabeça de Jó, Deus não estava fazendo uma coisa boa com ele. Jó adorou, porque a gente adora a Deus pelo que Ele é. E a gente estando bem ou estando mal, Deus continua sendo tão Deus quanto sempre foi, e tão digno de adoração quanto sempre foi. E aqui está Jó, na terra, adorando a Deus. Isso para mim é impressionante. Mas olha as palavras dele, versículo 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Há um detalhe na fala de Jó, que deixa tudo isso muito mais profundo. Me responda, na cabeça de Jó, quem tinha feito tudo aquilo com ele? Vou perguntar de novo, é difícil responder isso, eu sei. Na cabeça de Jó, quem tinha feito tudo aquilo com ele? E ele afirmou isso. Irmãos, isso para mim deixa essa mensagem mais forte ainda. Porque quando nós estamos sofrendo por consequências de escolhas nossas, a gente tem consciência de que a gente não pode atribuir a Deus: estou doente porque eu não cuidei da minha saúde. Meu casamento acabou porque eu não cuidei dele. Meus filhos estão assim porque eu não dei atenção. Mas na cabeça de Jó, queridos, o que ele estava sofrendo não era consequência de escolha dele. Na cabeça de Jó, quem estava fazendo aquilo era Deus. E eu vou relembrar para você. Na cabeça de Jó foi Deus quem mandou os ladrões para levar os seus bens. Foi Deus quem mandou fogo para queimar as ovelhas. E foi Deus quem matou os seus 10 filhos. Como você reagiria com um pensamento desse em sua cabeça? E isso me impressiona mais em Jó. Porque mesmo pensando que foi Deus quem fez tudo aquilo com ele, ele não abandonou a Deus. Mesmo pensando que foi Deus quem tinha feito aquela tragédia na vida dele, ele continuou amando a Deus. Mesmo pensando que era Deus quem estava acabando com a sua vida, ele se prostra e adora. Satanás ficou sem argumento. Mas aí no capítulo 2 tem outra reunião no céu. E as palavras são bem parecidas, porque a Bíblia diz assim: teve uma reunião no céu, e Satanás também foi, a mesma coisa. E Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? E o que Satanás responde? A mesma coisa. Olha que miserável. Mesma coisa. Eu venho de andar pela terra e perambular por ela. Ele ainda achava que era dono de alguma coisa. E Deus disse assim: você observou o meu servo Jó? E eu acho que nessa hora Satanás quase teve um ataque cardíaco. Podia ter tido, né? Porque já acabava de uma vez. Mas quase teve. Porque ele... O que ele ia falar? Então ele diz assim... Deus diz: homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Vocês perceberam que Deus faz o mesmo elogio para Jó? E aí alguém está pensando assim: lógico, é a mesma pessoa. Será, irmãos? Deixa eu perguntar para você. O Jó que recebeu aquele primeiro elogio era o mesmo Jó que recebeu o segundo elogio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Jó que recebeu o primeiro elogio era feliz, rico, uma esposa feliz,
filhos ao seu redor, filhos unidos que gostavam de estar juntos, filhos que vinham para adorar junto com o pai. Era um homem completamente realizado, dinheiro, família e espiritualidade, tinha tudo na família de Jó. Esse foi o primeiro, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviou do mal. O segundo Jó era um homem amargo, com uma esposa possivelmente amarga, um homem que não tinha mais recursos, um homem que perdeu a sua empresa, e pior de tudo, um homem que enterrou seus 10 filhos. E o que me impressiona é que esse segundo Jó recebe o mesmo elogio de Deus. E sabe o que isso me diz? Que Jó amava de verdade. Porque Jó não vinculava o seu amor a Deus às circunstâncias da sua vida. Jó não negociava o seu amor com Deus. O amor que Jó tinha para com Deus não era um amor que dependia do que ele recebia. Era um amor que dependia de Deus. E a Bíblia diz que Deus autorizou Satanás a mexer na saúde de Jó. E Satanás vai e tira a última coisa que Jó tinha, a sua saúde. E a Bíblia diz que ele tirava o pus das suas feridas com caco de telha. Ele se sentou em cinza, sabe para quê? Para tentar espantar os mosquitos. Imagina um homem que tinha saúde, que tinha tudo. E agora um trapo de homem sentado em cinza, cheio de feridas da cabeça aos pés. E esse homem, que estava sofrendo tudo isso, continuava íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Sabe por quê, queridos? Porque Jó tinha entendido uma coisa que nós precisamos entender. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. E quem não tem nada, mas tem Deus, na verdade tem tudo. Tudo. E a gente precisa parar nessa história de Jó e pensar em nós, irmãos. Nós estamos fiando o nosso amor a Deus em quê? O seu amor está condicionado a quê? E a Bíblia diz no final do capítulo 2, no versículo 10, na última frase diz assim: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Impressionante. Impressionante. Jó recebeu tudo aquilo, pensava que era de Deus e não pecou com seus lábios. Tem um capítulo do livro de Jó, e eu quero que você vá comigo para lá, capítulo 19. No capítulo 19 de Jó, é como se fosse um grande resumo da vida de Jó. São palavras dele. E o capítulo 19 de Jó tem 3 grandes partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 12. E nessa primeira parte do capítulo 19, Jó confirma a noção errada que ele tinha de que era Deus quem estava fazendo aquilo com ele. Acompanhe comigo alguns versículos. Diz assim, olha, versículo 6. Saibam que foi Deus quem me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas. E aí ele continua dizendo, foi Deus quem fez isso. Foi Deus. Ele estava certo, sim ou não? Não. Deus permitiu, mas quem foi o agente direto foi Satanás, mas ele não sabia disso, e eu queria destacar isso aqui, irmãos. Jó estava bem, sofreu, voltou a ficar bem, e nunca soube por que tudo aquilo aconteceu. Você quer explicação de Deus? Talvez ela nunca venha. Deus, por que está acontecendo isso comigo? E Deus em silêncio nunca explica. Se Ele fizer isso com você, não vai ser a primeira vez, não é privilégio seu. Ele fez com Jó. E nos primeiros 12 versículos do capítulo 19, Jó confirma que ele pensava que era Deus. Na segunda parte, do versículo 13 ao 24, Jó descreve um pouco do seu sofrimento.
Quero que você acompanhe comigo alguns versículos. Por exemplo, a partir aí do versículo 16. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risadas quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Veja que situação desse homem. É uma vida miserável mesmo. Mas aí vem a terceira parte do capítulo 19 de Jó. A partir do versículo 25. Olha o que esse homem, que tem certeza que é Deus que está fazendo isso com ele, que descreve uma situação ruim, péssima na sua vida. Olha o que ele diz a partir do versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Só isso aqui já seria suficiente para a gente dizer assim, esse homem é especial. Porque pensando tudo o que ele pensava, ele diz, mas o meu Redentor, lembre-se, aquele que está fazendo tudo isso comigo, ele vai se levantar sobre a terra. E ele aguardava isso, mas ele não para por aí. Olha o versículo 26. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Irmãos, isso aqui não impressiona você? Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, mas ele não está, o que o coração dele anseia não é por bens, não é por filhos, o que o coração de Jó anseia é ver a Deus. Irmãos, eu vou dizer para vocês, se eu perder meu filho, o que eu mais vou querer na minha vida é voltar a vê-lo, e por isso que esse homem me impressiona. Porque diante de tudo aquilo, o que Jó queria era ver a Deus. Ele queria mais de Deus. Ele queria mais comunhão com Deus. Ele queria mais intimidade com Deus. E sabe de uma coisa? Jó viu a Deus. Capítulo 42. Capítulo 42. Jó está respondendo a Deus e no versículo 5 ele diz assim: antes, achou Jó 42, 5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O momento de mais intimidade que Jó teve com Deus foi o momento o seu pior momento da vida. Você consegue perceber um amor que vai até as últimas consequências? Jó amava a Deus a tal ponto de que ele queria mais de Deus, mesmo pensando que Deus fez tudo aquilo com ele. E a Bíblia diz que ele viu a Deus. Irmãos, o momento pior da vida daquele homem foi o momento de mais intimidade com Deus. E eu sempre me lembro dos jovens da fornalha, lá em Daniel capítulo 3. Porque o momento em que eles estiveram mais próximo de Deus foi dentro da fornalha. E a gente olha para Jó. E Jó não pede nada mais de Deus, a não ser mais intimidade com Ele, porque ele amava a Deus de todo o coração. Deus depois devolve bens em dobro, servos em dobro. E Jó terá inclusive filhos em dobro, quando Jesus voltar e os 10 ressuscitarem. Mas o que Jó mais queria era ver a Deus. Porque ele amava a Deus sem interesse. É isso que aquela palavrinha debalde quer dizer. É a tradução do hebraico rinam, sem interesse. E agora eu quero pensar em nós.
Você ama a Deus sem interesse? Deixa eu te fazer algumas perguntas. E se Deus não te curar? Você vai continuar amando a Deus? E se Deus não salvar teu filho, você vai continuar amando a Deus? E se Deus disser não para as suas orações, você vai continuar amando a Deus? Queridos, a questão da salvação, no final das contas, é uma questão de amor. E Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2,9, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu à mente humana o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. A salvação não é para aqueles que são amados por Deus. Porque se todos aqueles que são amados por Deus fossem salvos, quem seria? Todos. Porque Deus ama você que está aqui na igreja, o estuprador que está lá no presídio. Mas a Bíblia diz que o céu é para aqueles que amam a Deus. E eu volto a perguntar para você: você ama a Deus sem interesse? Ou o seu amor está vinculado ao que Ele te dá? E se Ele não te der mais nada? Se Ele não te der mais nenhuma bênção material, porque a maior bênção Ele já deu, a suficiente, Ele morreu na cruz para garantir salvação a todos os que quiserem. Mas e se Ele disser não para aquele emprego que você está pedindo? E se o seu familiar doente morrer? E se você nunca tiver o filho que você tanto sonha? E se a sua empresa falir? Você vai continuar amando a Deus? Você vai continuar devotando a Ele a sua adoração? Nós vamos ouvir um hino agora que vai resumir tudo isso. Mas eu tenho um convite para você. A vida de Jó, mais do que um exemplo, é um grande desafio. Mas eu tenho algumas coisas para falar. Primeira coisa, eu já disse, Jó era um homem tanto quanto você é. Humano tanto quanto você é. Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Segunda coisa, Deus não promete explicações. Não cobre isso dele. Mas terceiro, esse amor que morava no coração de Jó só pode ser colocado lá por Deus. Não existe esse amor em nós. E é por isso que enquanto você ouve esse hino, eu gostaria de convidar você a levantar-se do seu lugar, dizendo publicamente assim: Senhor, Senhor, esse amor não mora aqui. Na verdade, Senhor, até hoje eu te amei porque eu amo mais as tuas bênçãos do que a ti. Mas Deus, a partir de hoje eu quero te amar, independente do que eu ganho ou deixo de ganhar de ti. Ou talvez você tenha que orar: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. Mantenha esse amor no meu coração. Não sei o que você vai falar, mas eu tenho um convite para você. Enquanto você ouve o hino, fique em pé. Eu já estou para dizer a Deus: Senhor, eu quero te amar acima de tudo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vamos orar? A Ele o louvor. Senhor Deus, nessa oração, Pai, eu não venho te pedir para o Senhor resolver nossos problemas. Eu venho te pedir para o Senhor colocar amor no nosso coração, mesmo com os problemas. Eu sei que tem muita gente sofrendo aqui, Senhor, porque talvez estejam passando pelo pior momento da vida. Outros, Senhor, estão passando por bons momentos. Deus, o que eu venho te pedir é que coloque amor por Ti em nosso coração, independente das circunstâncias pelas quais estamos passando. Nós queremos Te amar, Senhor, Te amar como Jó te amou. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.